Queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus, a primeira leitura tirada do livro do Gênesis nos mostra justamente quando o pecado entra na humanidade. E foi justamente pela desobediência de Adão e Eva que o pecado entrou na humanidade. Como nós ouvimos o relato, tanto Eva quanto Adão se deixaram levar pela conversa da serpente e acabaram comendo do fruto proibido, do fruto do bem e do mal. E a partir dali, eles começam a sentir vergonha um do outro, porque até então andavam nus, ou seja, não tinha malícia, mas a partir daquele momento eles começam a ter vergonha e se escondem, mostrando o quê? Que quando nós pecamos, a tendência é sempre nos esconder, e eles se escondem de Deus. Então aqui nós vemos que o pecado entra no mundo, por quê? Porque Adão e Eva queriam ser como Deus, queriam ter o conhecimento do bem e do mal. Através deste pecado, então, todos os outros pecados entram no mundo. Então isso nos mostra o quê? Que quando nós não estamos com Deus, quando nós não levamos uma vida de oração, facilmente nós pecamos, facilmente o pecado acaba dominando sobre nós. Mas se por um homem entrou o pecado, Adão, por outro homem, Deus ele renova conosco a aliança, nos dá a oportunidade de alcançar a salvação. Ou seja, se através de Adão entra o pecado, através de Jesus, Deus ele renova a sua criação, ele restaura a sua criação. Então que nós possamos estar sempre unidos a Jesus. Jesus, que como nós ouvimos no Evangelho, ele cura um homem que era surdo, e pelo fato de ser surdo, era também mudo, ou seja, se como ele não ouvia, então ele também tinha dificuldade em falar. E Jesus, ele cura este homem, toca neste homem, toca com a sua saliva a língua deste homem e diz: Éfata, abre-te. E nos diz o Evangelho que no mesmo instante ele começou a ouvir e ao mesmo tempo começou também a falar, a proclamar as graças e as bênçãos de Deus na sua vida. Amados irmãos e irmãs, de uma certa forma, todos nós devemos pedir a Jesus que também toque os nossos ouvidos, porque podemos ouvir bem fisicamente, mas podemos ser surdos espiritualmente. E quando é que nós nos tornamos surdos espiritualmente? Quando nós ouvimos apenas a voz do mundo e não somos capazes de ouvir a voz de Deus, ou seja, a surdez espiritual. Então, nós, como este pobre homem do Evangelho, nós temos que pedir a Jesus: Senhor Jesus, toque o meu coração, toque os meus ouvidos, para que eu possa cada vez mais ouvir a sua palavra, e que ouvindo a sua palavra, eu possa praticá-la e possa proclamá-la a todas as pessoas. Então, que Jesus hoje, ele toque também os nossos ouvidos, para não somente ouvir a palavra, mas fazer com que a palavra de Deus se torne algo real, algo concreto na minha vida e na vida de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.